já vou cantar umas canções aqui. Eu só quero fazer uma leitura bíblica e fazer um relato. 5 minutos. É muito importante. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios é o Novo Testamento, depois de 2 Coríntios. Você se depara com Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. Eu quero deixar o convite para todos os irmãos, que todos os domingos, 9 horas da manhã, nós temos aqui a nossa escola bíblica. E é muito importante que você venha a aprender. Nós começamos o domingo falando sobre angiologia, que é o estudo dos anjos. Quem crê que anjos existem, aí dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Querido, se algum dia você se deparar com a presença de um anjo, uma coisa você não deve fazer: adorá-lo. Não, anjos não foram criados por Deus para adorá-lo. Anjos foram criados por Deus com infinitas e multiformes funções. Anjos são destacados para nos guardar. Anjos estão adorando a Deus. Anjos estão cuidando de nações. E anjos estão lutando através do nosso clamor e da nossa súplica. Então lembre de uma coisa: anjos não foram criados por Deus, e a natureza de todo anjo é espiritual. Eles são espíritos, mas que tomam forma física e podem também habitar no nosso meio com funções e missões destinadas pelo próprio Deus que os criou. Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu quero apenas ler aqui, não irei pregar, apenas quero fazer um comentário. Eu quero fazer uma seguinte pergunta: para quem nós oramos? Para quem nós oramos? Não é por quem oramos, é para quem nós oramos. A pergunta é: para quem nós oramos? Para quem nós oramos, Jorge? Fale com firmeza na voz. Deus. Correto? Para Deus. Amém. E por quem nós oramos? Por quem nós oramos? Pelos irmãos. Pelos homens, irmãos. E contra quem nós oramos também? O diabo. Contra os demônios, Então, 3 coisas que são muito importantes para o cristão guardar. Eu falei bastante na igreja sobre isso. Nós oramos a Deus, oramos em favor dos homens e oramos contra Satanás. E resumindo então, a nossa luta é contra quem? Contra todos os demônios. Incrível que pareça, irmãos, eu quero te mostrar aqui na Bíblia que a nossa luta espiritual, ela não é terrena. A evidência do batismo com o Espírito Santo, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Eu já falei sobre isso aí aqui. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é eu ter a presença do Espírito Santo, não. A evidência que você foi batizado pelo Espírito Santo. Que ele busque esse dom, porque a importância que tem de nós falarmos em língua estranha. Eu quero dizer para você que meia hora no teu individual, ou seja, no teu devocional com Deus, você orar meia hora em línguas estranhas, você vai sair dali revestido do poder de Deus. Se isso virar hábito na tua vida diariamente, constantemente, você vai ver que grandes transformações acontecerão em você e através de você. Por isso que Jesus falou em Atos 1:8, a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Então, querido, a primeira coisa que nós temos, e Paulo está aqui dizendo, é que nós devemos revestirmos de todo o poder de Deus. E eu dou aquele conselho pastoral dentro da palavra de Deus, baseado com a palavra que se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Eu estou falando rápido, porque Paulo está dizendo assim, que quando aquele que fala em língua estranha não fala para homens, mas fala diretamente A Deus. E ele não entende, é um mistério. Você está falando em língua estranha, e se o próprio Espírito Santo de Deus não te revelar o que você está falando, eu não sei, em algumas situações, alguns casos, que o Espírito Santo de Deus queira trazer a interpretação, e vai te dar a interpretação do que você está falando com um propósito, ou vai usar uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa para dar a interpretação da língua que você está falando. Mas a importância de falar em língua estranha, eu quero dizer para você aí. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. Quantos já são batizados pelo Espírito Santo? Levante a mão aí, por gentileza.
4, 5, 6, 7, 8. O restante ainda não são batizados com o Espírito Santo. E eu quero te explicar uma coisa assim, ó, que ser batizado com o Espírito Santo é mergulhar. É mergulhar no Espírito Santo. É você se entregar e dizer, Senhor, e aquele que é batizado, aquele que foi, ou aquele que já é batizado pelo Espírito Santo de Deus, mas há muito tempo ele não fala em língua estranha, eu quero dizer para você que é só uma questão de você abrir teu coração e adorar a Deus, convidar o Espírito Santo, e você que não é batizado, adore a Deus, e você vai receber esse dom, que é muito importante para o revestimento do cristão. Versículo 12, olha só, nós oramos para Deus, nós oramos em favor dos homens, e nós oramos contra os demônios. E aí o versículo 12 está dizendo, é aqui que eu quero parar, porque não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares. Aonde que fica a guerra do cristão? Nos ares. Nós estamos na terra, mas no mundo espiritual, que é aonde fica, porque nós temos, aonde que fica o primeiro céu? O primeiro céu fica onde? Quem é que pisa aí todo dia? Na terra. Primeiro céu é a terra. Segundo céu, as nuvens. Terceiro céu, acima das nuvens. E aí por diante, é uma dimensão. Mas o primeiro céu é a terra. O segundo céu vem acima das nuvens. O terceiro, onde Paulo está dizendo assim, ó, eu sou um homem que fui levado até o terceiro céu. E aí, Deus não permitiu Paulo revelar o que ele tinha visto nesse arrebatamento de espírito que Paulo teve. Paulo, quando uma pessoa é arrebatada em espírito, esta pessoa ela morre automaticamente até que o espírito de vida volte a ela. E aí ela vai e revela, diante da autorização de Deus, tudo aquilo que ela viu no céu, aonde Deus quis conduzir ela. E Paulo teve uma revelação, mas Deus não permitiu em nenhum momento ele traduzir para mim e para você o que ele tinha visto no céu. Mas ele guardou e com certeza no dia da eternidade ele vai revelar. Mas o que eu quero aqui frisar, para nós orarmos, uns 15, 20 minutos para nós orarmos, e depois então o nosso irmão Alexandre vai trazer uma palavra, né? São 8 horas e 16 minutos. Queridos, até as 8h30 nós orarmos. Eu quero dizer para você que a tua luta, ela não é natural. Ou seja, embora nós lutamos contra a nossa natureza humana, ela sempre vai se opor à nossa natureza espiritual. Eu diria assim que nós temos a natureza humana que Deus criou, que é a carne, mas nós também temos a natureza espiritual, e aonde, através do novo nascimento em nós, começa a ser formado a natureza espiritual de Deus. Vocês querem ver uma coisa? Em Mateus capítulo 11 e versículo 28 e 29, Jesus está falando de algo muito interessante. Abra aí rapidinho, sobre a natureza que eu estou falando aqui. Mateus 11, 28. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 28. Nós costumamos sempre falar do 28 e falarmos do 29. Mas às vezes nós traduzimos só para as pessoas do 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Qual é o caráter de Cristo aqui no versículo 29? Qual é o caráter de Cristo aqui no versículo 29 que você lendo, você percebeu que tinha aí o caráter de Cristo e que deve ser formado essa nova natureza em nós? Qual é o caráter de Cristo? Mansidão e humildade. Mansidão, humildade. Se você quer conhecer o caráter de Cristo, que é formado em nós, essa nova natureza, leia Mateus 11, 29. Manso, humilde, e aí ele diz assim: encontrarão em mim descanso para vossas almas, ou para a alma, né? Vossas almas, que se eu disser almas, aí tem duas almas, nós temos só uma alma, nós somos um ser humano. Então a nossa alma encontrará descanso. Então Cristo, através do Espírito Santo, ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Sabe que no teu relacionamento diário e contínuo com Deus, ele vai se formar o caráter de Cristo. E as nossas armas espirituais é o conhecimento da palavra e a vida diária de oração.
Mas uma coisa que eu quero frisar aqui, querido, a nossa luta é contra todas as hóstias do mal, contra todos os demônios. Demônios lutam para que pessoas não conheçam o Evangelho. Demônios lutam para que pessoas desanimem na caminhada. Demônios lutam para que as pessoas fiquem presas no vício da bebida. Demônios lutam, e eu quero dizer para vocês que esse principado, ou principado, ele também age na nossa nação. E aonde que estão os demônios da nossa nação? Eles estão infiltrados na religiosidade, eles estão infiltrados na política, eles estão infiltrados na medicina, eles estão infiltrados nas TV, através de programas obscenos, eles estão infiltrados em todas as áreas. Vocês perceberam uma coisa que alguns dias atrás havia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é considerado a pior cidade do mundo. O Rio de Janeiro, na nossa nação brasileira, é considerado no mundo a pior cidade do mundo. E incrível que pareça, uma coisa que hoje eu estava observando. Vocês já ouviram, com certeza vocês já ouviram, preste muita atenção. Vocês já ouviram assim, ó, que pessoas dizem, eu ouvi um cara me falando esses dias assim, ele estava contando um testemunho, eu vou usar essa palavra, testemunho de uma amiga Y, uma colega de trabalho dele, que está frequentando o centro de Umbanda, e lá nessa terreira onde ela vai, ela já tinha a mãe de santo e disse que ela só faz trabalho com as coisas boas. Um dos enganos que Satanás faz é dizer que desmancha o trabalho do próprio Satanás. E aqui tem uma coisa bem interessante, que eu não vou abrir agora aqui, mas o próprio Jesus fala no capítulo 12, aqui você pode ler depois em casa, né? Todo o capítulo 12, não é apenas um capítulo 12, é todo ele, que um reino dividido contra si não subsiste. O que Deus e Jesus está dizendo? Ele foi acusado de curar pessoas no nome de demônio. E aí Jesus falou assim, demônio não expulsa, ele só se camufla. Então o que eu quero dizer aqui nessa noite para você, querido, a nossa luta, não é que nós vamos ver demônio em tudo, mas saiba de uma coisa, que toda vez que você estiver sofrendo alguma ou qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de luta do gênero espiritual, lembra de uma coisa, que por detrás daquela pessoa que está te perseguindo, que está te caluniando, que está falando mal de você, ou está querendo o teu mal, lembra que a tua luta não é contra essa pessoa, a tua luta é contra aquele demônio que está instigando aquela pessoa a praticar tal coisa contra a tua vida. Então eu quero dizer para você assim, irmão, nesses minutos que nós vamos orar, eu quero convidar você a orar para o teu familiar que está com mais, se não tomarem como é que é o nome do remédio para dormir? Rivotril, acho que é esse aí, é um remédio que dão nas comunidades terapêuticas, que as pessoas tomem capote por alguns minutos. Então, nesses minutos que nós temos aqui agora, eu quero convidar você, se coloque de pé por gentileza, ore, querido, se você vier no teu espírito, no teu coração, neste momento, nós temos alguns minutinhos aqui, depois eu vou passar para o irmão Alexandre, e depois que ele ministrar a palavra, podemos voltar a